Hoje eu vou contar para vocês 7 coisas sobre a vinca. Muita gente tem muita facilidade para cultivar essa plantinha tão linda, né? Mas não é todo mundo. Muita gente aí tem dificuldade, por exemplo, quando acontece uma praga, né? Ela ser atacada por pulgão ou cochonilha. E também no plantio dela a partir de sementes e até mesmo mudinhas, né? Que a gente compra em viveiros. Muita gente reclama para mim, minha mudinha morreu. Então hoje eu vou falar 7 coisas sobre elas que vai abranger esses aspectos, tá? Que muita gente me escreve dizendo que tem dificuldade. A vinca é uma plantinha, né, de Madagascar e ela se adaptou muito bem no Brasil, como outras espécies também de Madagascar e da África, né, de um modo geral. A vinca ela tem essa folhagem que também é ornamental, é uma plantinha estudada pela ciência, né, com um potencial de medicinal e a gente utiliza ela em casa, né, como planta ornamental. Ela é muito florífera. Pode ser cultivada em vaso, recomendo que seja grande se for cultivar em vaso, e também pode ser cultivada em canteiro, como ela geralmente é cultivada e onde eu acho que ela vai melhor. Inclusive é mais fácil de cultivar ela em canteiro, eu já falo para vocês por quê. E existem diversas cores de vincas, né? E é por isso que ela é uma plantinha tão atraente, porque ela é ótima para colorir o jardim e além disso, né, além de ter diversas cores, ela produz flores em abundância e o ano inteiro, né? Isso é muito incrível porque são raras as plantas que acontece isso. Só que normalmente as plantas que são muito floríferas, igual a vinca, ou elas são flores de época, só uma época do ano que elas florescem, por exemplo, na primavera, como costuma ser, né? E outras exceções, que em outras épocas do ano, como o inverno, mas a vinca floresce o ano inteiro e em abundância e não é uma plantinha anual. A vinca é uma plantinha que, apesar de ser considerada perene, ela é bienal. A cada 2 anos é importante que você retire aqueles ramos mais velhos, sabe? Aqueles que vão ficando com a folhagem escassa e também com menos flores, as flores vão ficando menos densas e aí você retira e dá espaço para as novas mudas que vão aparecer certamente no seu jardim, porque ela produz muitas sementes, como vocês podem ver aqui, olha. Todos esses frutinhos aqui dela, ó, são cheios de semente dentro deles, essas sementes caem em volta da planta mãe, ó. Olha, é muita sementinha que tem aqui. Germina com muita facilidade, né? Principalmente depois de uma chuva, né? De repente você não é muito de fazer regas na sua vinca. A vinca é uma planta muito resistente quando está em canteiro. Então ela nasce sozinha, ela vai embora, né? E vai florescendo sozinha aí no jardim. Por isso até que ela é uma planta que não é muito valorizada por algumas pessoas, porque ela é de muito fácil cultivo nesse sentido. Só que quando você vai no viveiro e compra uma mudinha, pode acontecer dela chegar na sua casa, você fazer o replantio e ela morrer. E aí você vai ficar super triste porque a sua mudinha morreu, não é mesmo? Então, qual é o meu conselho para você evitar que isso aconteça com a sua mudinha que você comprou com tanto amor e carinho, escolheu a cor e chegou em casa, você não quer que ela morra, é claro. Na hora que você chegar na sua casa para fazer o replantio dela, você retira ela do saquinho, geralmente ela vem num saquinho, sem quebrar o torrão, tá? Deixa o torrão dela inteiro, não mexa nas raízes dela para evitar que a sua plantinha sinta. De preferência, faz o plantio dela num dia que seja após uma chuva ou que já tenha um tempo de chuva para vir logo depois, porque assim ela vai se estabelecer muito mais fácil no local escolhido por você. Mas se você for cultivar ela em vaso, escolha um vaso grande, tá? Que tenha espaço para as raízes dela se desenvolver plenamente.
A vinca, apesar dela ser uma planta bem rústica, ela é rústica quando você faz o processo de plantio dela através de sementinhas e não mexe mais. Mas quando você retira ela da sacolinha ou mesmo retira ela a mudinha da terra, então você precisa fazer uma rega também generosa logo após o plantio, tá? Para sua plantinha não sentir tanto. Às vezes é comum também que ela dê uma murchada após o plantio, mas aí você vai precisar continuar fazendo essas regas nela, principalmente em região de clima muito quente. Faz essa rega diariamente aí para garantir que as raízes dela vão se desenvolver e se adaptar ao novo local. E aí você deve estar se perguntando, mas que local é esse? É de sombra? É de sol? Gente, ela é uma planta de sol, só que eu particularmente acho que ela fica melhor, né, quando ela está num local de sol parcial, bastante sol, né, umas 4, 5 horas de sol diárias, mas não precisa ser sol do dia inteiro, né, em região de clima muito quente. Aqui na minha região o clima é muito quente e por isso eu acho que ela fica menos judiada, a folhagem dela fica muito massacrada quando ela está no sol do dia inteiro. Mas quando ela está no sol do dia inteiro, ela fica também mais carregada de flores. A folhagem dela fica judiada, porém a floração é intensa. E o tipo de solo? Tipo de solo, a vinca não é exigente, ela vai bem até em solos pobrinhos, solos arenosos, como é aqui na minha casa, por exemplo. Só que, se você plantar ela numa terra adubada, uma terra rica em matéria orgânica, de preferência que tenha até um pouco de argila, tá? Para segurar bem as raízes dela e reter um pouco de umidade para ela, então a sua vinca vai se desenvolver plenamente e vai carregar de flores com toda certeza. E para fazer o plantio dela através de sementinhas. Gente, as sementinhas dela, basta você jogar por cima da terra que elas germinam muito facilmente. Se você quiser colocar uma camada fina, né, de substrato por cima, mas muito fina mesmo, tudo bem. Mas saiba que só dela cair na terra, tá? E receber um pouco de umidade, ela já germina com muita facilidade, mesmo que seja em solo pobrinho, mesmo que você não tenha preparado o substrato para ela. Aqui, por exemplo, ó, caiu uma sementinha, ó, tá vendo? No meio desse monte de cimento aqui e ele ainda nasceu. Aqui ao lado, ó, foi a mesma coisa. Caiu uma sementinha aqui, já nasceu, inclusive já produziu flores e inclusive já tem sementinhas também. Olha, conseguem ver a sementinha, ó? Dentro da vagenzinha aqui tá a sementinha, tá? Eu deixo ela secar até ela sair sozinha de dentro da vagem. Ali naquele cantinho, olha, eu tenho diversas mudinhas, né, de vinca roxa, aquela bem escura mesmo. Ontem ela deu uma florzinha e já tem um botão ali para abrir. Vai ser a primeira, essa aqui é a primeira que floriu. As outras, olha, tem diversas mudinhas ali, mas ainda estão pequenininhas. Eu vou fazer o transplante delas. Olha, aqui por exemplo eu fiz o transplante de uma e ela estava pequenininha, mas já deu uma crescidinha e já vem botões aqui, já vai vir florzinhas também. Ela dá flor muito precoce. Aqui eu coloquei terra comum de jardim, mas coloquei um pouco de terra argilosa junto, tá? Para as raízes dela se fixarem melhor. Estou fazendo regas também, né, a cada 2 dias aqui, porque a região é de clima bem quente e aqui ela tá num local de meia sombra, tá? Para ela não sofrer muito. Após aparecer a primeira florzinha aqui, eu vou chegar ela para um local mais ensolarado, mas não vai ser em sol do dia inteiro não, tá? Conforme eu falei para vocês, eu gosto delas num local de sol parcial. Apesar de que eu tenho várias aqui em casa que está em local de ensolarado, porque está no canteiro, no local de sol do dia inteiro mesmo. Já essa daqui, olha, foi atacada por uma praga, tá? E por isso eu borrifei nela, tá? Um remedinho que eu já vou mostrar para vocês, tá? Ela foi atacada por pulgão. Agora não está mais, mas ela ainda está bem debilitada aqui, apesar de estar florida.
Olha, eu utilizei esse inseticida aqui da Forte Jardim, tá? Que é um que eles me mandaram de amostra e que é muito bom. Na verdade, eu já conhecia, mas como ele tem um preço salgado, então geralmente a gente usa aqueles que são caseiros mesmo. Só que aqueles que são caseiros, eles dão mais trabalho, né? Você tem que passar mais vezes. E como eu tenho muita planta, então quando uma é atacada, eu prefiro mesmo utilizar um inseticida, né, que seja mais eficaz, que seja mais eficiente, que eu tenho que utilizar menos vezes. Esse aqui, por exemplo, é a cada 15 dias que você tem que borrifar na planta, até você notar que a planta já está saudável novamente, não está sendo atacada, né, nem por cochonilha, nem por pulgão, nem por lagartinha. Olha, ali, por exemplo, ó, tá vendo? Esse pé de maracujá aqui está sendo atacado ali por lagartas, ó. Então você vai borrifar direto no problema. É só borrifar mesmo, depois de agitar bem. Quanto ao inseticida caseiro, gente, eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando somente sobre esse assunto, inseticida e bactericida, né, caseiro, para vocês, com produtos que vocês provavelmente já têm em casa, tá? Mas, como eu prometi para vocês que iam ser 7 coisas, né, sobre a nossa queridíssima vinca, né? Uma florzinha tão delicada, tão simples e tão generosa em floração, como a gente gosta que seja mesmo, né? E então, deixa eu recapitular aqui para vocês terem uma noção, né, do que nós tratamos hoje nesse vídeo e de como ficou claro para vocês isso, tá? Então, do que elas gostam? De sol, tá? Esse é o primeiro ponto. Elas gostam de sol, seja sol pleno ou sol parcial. O tipo, né, de solo para elas, ela não é exigente, tá? Mas se for um solo generoso em matéria orgânica, ela vai ficar mais bonita e mais florida. E as regas para ela, em região de clima quente, e se ela tiver em vaso, você pode fazer rega nela aí regularmente, tá? Pelo menos 2 vezes por semana, e na época mais quente do ano, né, dia sim, dia não. Mas em regiões de clima ameno, e se ela tiver também direto no canteiro, ela não é tão exigente em regas, pelo contrário, ela é bem pouco exigente e bem resistente à falta de regas aí, tá? Aqui, por exemplo, as que eu tenho em canteiro, eu só faço regas nela, né, 1 ou 2 vezes na semana no máximo, geralmente 1 vez por semana só, quando eu noto que elas estão meio murchinhas, meio para baixo, então eu faço regas nela. Mas fora isso, principalmente nessa época do ano que é chuvosa, né, eu deixo elas por conta da natureza, só retiro ervas daninhas que eventualmente aparecem em volta dela. Então, sol, solo, né, regas e tratamento delas contra pulgão e contra cochonilha, né? Eu já falei para vocês o que eu utilizo e também tem mais um detalhe. Me falaram, as pessoas me perguntam assim, e quanto a poda dela? Gente, não poda não, deixa ela desse jeito mesmo, tá bom? Tudo bem que quando ela tiver meio caneluda, né, a gente quer que ela fique cheinha, que ela fique densa novamente, mas o ideal mesmo é você colher as sementinhas e fazer o replantio dela, porque às vezes você faz a poda nela e acaba a planta ficando fraca e sendo atacada facilmente por pulgão e por cochonilha que se espalha por outras plantas até que estão próximo dela. E pode ser cultivada em vaso? Sim, né? Como vocês estão vendo aqui, sim, você pode cultivar ela em vaso. Inclusive, a gente encontra dela assim prontinha para comprar em vaso, né? O ideal é que você transplante ela para um vaso maior, porque geralmente ela vem num vaso que é pequeno, que as raízes dela já se desenvolveram ao máximo e não tem mais espaço para desenvolver ela. E a sexta coisa é na hora de fazer o replantio de mudinhas que você comprar eventualmente já prontinhas para colocar no seu jardim, que você não quebre o torrão, evite quebrar o torrão, evite mexer nas raízes dela. E a rega é uma rega generosa após o plantio. E adubação? Gente,
Adubação para ela, eu recomendo que você faça o seguinte, que você faça o plantio dela já com uma terra já adubada, um substrato já. Eu, por exemplo, gosto de colocar nas minhas um pouco de esterco de curral bem curtido, tá? Que é matéria orgânica purinha, prontinha para a planta absorver, né, no longo prazo. Então, a planta vai demorar aí meses absorvendo os nutrientes que tem ali daquela matéria orgânica do esterco de curral, ou do humus de minhoca, ou mesmo do esterco de galinha, ou outro esterco que você tenha na sua casa. Ela não é exigente em produtos minerais como o NPK pronto, não, tá, gente? Ela é uma plantinha bem rústica e bem florífera mesmo. E onde que encontra sementinhas dela para comprar? Gente, encontra sementinhas dela para comprar, tá? Tanto no Mercado Livre, tem diversos vendedores, como também, tá? No site da Isla, tá? Isla Sementes. E na verdade é comum você encontrar essa marca até mesmo em supermercados. Aqui na minha região, por exemplo, a gente encontra facilmente essa marca em supermercados. Infelizmente a Vinca eu nunca vi para vender, só vi de outras sementinhas. Essa daqui eu comprei direto no site da Isla. E elas germinam muito bem, tá? Tanto essas que você compra peletizadas, né, que são sementes profissionais, quanto essas que você recolhe da sua plantinha, você mesmo e faz o replantio em casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se gostou, já sabe, deixa o seu gostei, compartilhe o vídeo e também se tiver dúvida, deixa nos comentários, tá? Faz a sua pergunta aí nos comentários, que muita gente me ajuda a responder aí também, porque muita gente já tá por dentro do cultivo dessa plantinha tão linda. Então, beijo para vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.